bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos o horário que vocês estão nos ouvindo, mas são muito bem-vindos. Estou aqui com a minha querida Su. Ei, Su, tava com saudade, tava pensando, já deu uns diazinhos sem a gente gravar, bate aquela saudadezinha e tá aqui do seu lado? Exatamente, uma honra, meu amigo. Agora, a honra maior é essa convidada que a gente tem aqui. Vou te falar, hein? Foi a agenda mais difícil que a gente teve. A gente marcou, remarcou, aí não só tinha data para um mês à frente. Foi desafiador conseguir, mas finalmente a gente tem ela. A nossa querida Érica Cavalcante de Oliveira, médica paliativista, supervisora do programa de residência médica da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, médica da equipe de suporte e cuidados paliativos do Sírio-Libanês e currículo extenso, hein, moça? Nossa! Facilitadora da pós-graduação de cuidados paliativos da Faculdade Sírio-Libanês. Seja muito bem-vinda! Obrigada, gente. É uma honra estar aqui. Uma alegria estar com vocês. Ai, a alegria é nossa. E hoje a gente queria começar de uma forma diferente, né, Su? A gente comentou, a gente veio com um desafio inicial para nós e para nossa audiência e para o nosso convidado também, que, seguindo o nosso mestre, Dr. Eduardo Brueira, sobre a avaliação de autocuidado do paliativista. E aí eu queria perguntar, Su, como que ficou a sua avaliação da semana, dos últimos 7 dias? Me conta. Vixe, Maria. Assim, dos últimos 7 dias eu acho que não ficou muito bem não, mas ainda que tenha ficado abaixo da média, é bom pra gente perceber, né, o que a gente pode aí melhorar, né, e vir para as próximas semanas. Eita, então, como ele comenta, né, sempre há a próxima semana. Sempre há a próxima semana, então eu tô focada no futuro, que o presente meio que... Não, e tudo bem, a gente trabalha com o futuro também. E você, Érica, eu sei que, né, já denunciar algumas coisas. Eu fui residente da Érica e eu lembro muito bem dela, muito focado no autocuidado. Eu rodando com ela, ela falou, não, tem que olhar a questão da espiritualidade, atividade física. Fiquei uns dias sem, e eu já reparando aquilo, era diferente. Isso foi uma coisa que chamou a atenção, acho que eu nunca te falei. A gente no corredor do Sírio, você falando, nossa, tem que voltar pra academia, questão da missa e tudo. Isso é muito interessante. E aí, como que tá o seu autocuidado? Então, nos últimos 7 dias está na média, precisa melhorar, né? Mas eu realmente tenho muito foco, assim, no autocuidado, né? E isso envolve o cuidado da minha família também, acho que reflete, mas precisa melhorar. Muita atividade física, carregando caixa. Não, e é legal essa reflexão, como a Su falou, quando você olha ponto a ponto, você vê o que você pode melhorar. O que tá legal, mas o que pode melhorar, né? Então, precisa melhorar um pouquinho aí. Eu vou denunciar aqui que eu sou o cara que fica em cima das duas, para as duas correrem. A Su chegou até a comprar um relógio, me deixou todo animado, mas foi só pra dizer, ela nem tá vindo mais com relógio, ela veio um episódio com relógio, acho que eu não reparo, entendeu? Aí, enfim, quem me conhece sabe como que eu gosto de corrida e fica em cima. Bom, sobre o meu autocuidado, eu queria falar que eu estou no sucesso completo, tô com 9 aí na pontuação, eu confesso que artes visuais é uma coisa difícil pra mim, apesar que quando tem umas exposições eu gosto de ir. Mas é muito legal, a gente vai colocar aqui na descrição do episódio o artigo que o Brueira faz essa abordagem olhando para o autocuidado e a gente faz um convite a vocês para que vocês também façam essa avaliação e deixem nos comentários como que foi a avaliação de vocês a cada semana. E aí agora, falando um pouquinho mais sobre essa nossa querida, a gente queria ouvir, eu falei, né, do seu currículo extenso em relação a isso, mas a gente queria saber um pouquinho mais da sua biografia. Quem é realmente Érica Cavalcante de Oliveira? Nossa, essa pergunta é profunda, né? Porque a gente trabalha tanto a biografia dos nossos pacientes, mas a nossa nem sempre a gente para refletir quem somos nós, né? Eu sou uma paraibana de Campina Grande. Passei parte da minha vida lá, minha infância, né? Vim de uma família muito... Até me emociono, tem que ter lencinho. A gente também tá muito emocionada de você estar aqui com a gente. Vim de uma família muito sólida, né? Meus pais são pessoas de uma formação de princípios muito sólidos e eu vim daí. E medicina sempre foi minha paixão, meu sonho, desde pequenininha. Eu dizia que ia ser pediatra, mas depois que eu entrei na universidade, né, isso ficou na caixinha e eu tinha medo da pediatria.
E construí a minha família, casei, né, com o Rodrigo. Vamos fazer agora 22 anos de casados, e eu tenho 2 filhos, o Lucas e o Pedro. Que o Lucas está fazendo 12 e o Pedro 10, né, que são a razão da minha vida. A espiritualidade é fundamental, né, um dos pilares de quem eu sou. A minha religião, Deus. Então, isso permeia tudo, né? Permeia a minha vida pessoal, permeia a minha família e permeia a minha profissão também. Acho que essa sou eu. Amo Brasília, sou uma paraibana que ama Brasília. Me encontrei em Brasília, né? Brasília foi um presente para mim, me deu muitos presentes. Lindo. Eu queria pedir licença para também trazer algumas questões sobre quem a gente percebe que a Érica é um exemplo de equilíbrio, de integridade. Quando a gente lê, né, sobre... eu acho que um dos grandes diferenciais no mundo não é a gente ter, né? Não é o título, não é aquilo que a gente faz, é quem a gente é. Eu penso realmente em você. Tanto que é uma referência. As pessoas de Brasília que estão ouvindo a gente, com certeza, já ouviram a Érica, já aprenderam com a Érica, porque ela traz realmente essa referência, esse exemplo do quanto que o paliativo a gente faz no nosso dia a dia, né? Com os princípios muito fortalecidos, né? Colocando a pessoa no centro do cuidado, olhando a pessoa com o lado humano. É uma honra, Érica, compartilhar o dia a dia com você, viu, querida? E não é à toa que gera tanta conexão, né? Essa humildade. Essa verdade, né? Essa verdade. Essa verdade. É exatamente isso. Assim, é uma pessoa querida, não só de nós, mas de todas as equipes, de onde tá. É uma pessoa que a gente falou, não, desde o início, a gente, cadê a Érica? Por isso que a gente tava assim, cara, e essa agenda aí? Putz. Mas é muito sensacional. E engraçado, né, você falar, né, que também queria pediatria, né? A gente tá num trio aqui que também todos queriam pediatria. Muito interessante isso. E esse seu amor pelo seu estado, pela sua cidade é tão forte, e acabou virando candanga também, assim, né, como nós. Que legal, Érica. E obrigado por compartilhar de maneira tão gentil e sincera a biografia, que é algo que a gente, como paliativista, fazemos no dia a dia, conversando com os familiares, os pacientes, mas às vezes a gente esquece de nos perguntar e de olhar um pouquinho pra gente, como a Mirielle no episódio 3 trouxe, né, essa questão de se escutar. E eu percebo que é uma coisa que você faz muito dentro do que é prioridade para você. Então percebo, a gente no dia a dia, percebemos muito claramente como seus pilares são muito sólidos, e a despeito de todas as atividades que você faz, você tem sua prioridade em relação à sua espiritualidade, em relação à sua família, em relação ao seu autocuidado. Isso é muito legal, e a gente aprende junto com você. Eu acho que é importante assim dizer, eu aprendo muito com você, é muito legal, né? É muito bom. E da Érica, o que fez a Érica encontrar o paliativo como uma área profissional para você seguir? Então, eu acho que eu não encontrei o paliativo me encontrou, né? Tem aquela frase lá, né, que o paliativo escolhe você. Eu acho que foi bem por aí. Eu quando desisti da pediatria, vi que não era isso. Eu queria fazer geriatria ou reumato, mas quando eu terminei a faculdade, eu fiquei muito perdida, sabe? O internato, essa desumanização e essa tecnificação que a gente tem na universidade, eu acho que mexe muito com a gente. Eu fiquei muito perdida, fiz prova para radiologia, que não tem nada a ver, depois vi que não era isso, né? E aí fiquei um tempo perdido, fui trabalhar, e aí eu disse, não, vou fazer clínica médica. Eu nunca quis nada focal, né? Oftalmo, otorrino, nunca gostei disso, vou fazer clínica médica. Desculpa, eu tenho que te interromper. Você fez prova para radiologia? Fiz. Minha primeira prova de residência foi para radiologia. Isso sem dúvida não pode passar batida, né, Su? Porque assim, eu não sabia, pela sua reação também não sabia. Tenho certeza que os residentes que já passaram com a Érica também não sabiam disso. E sabe o que eu fiz? Que eu tava tão perdida e até meio traumatizada com aquilo ali, que eu queria uma especialidade que eu não tivesse contato com o paciente, né? Com a pessoa. E aí fiz, mas depois que fiz, vi que nem cheguei a cursar, né? Vi que não era isso que eu queria para mim, e fui tentar me encontrar. Amando a medicina,
mais perdida do que eu queria fazer para o resto da minha vida mesmo. Quando eu decidi voltar a fazer clínica médica, eu acho que eu já tinha aí uns 30 anos, inclusive, já tinha um tempinho de formada. Então eu passei anos perdida, não foi pouquinho tempo, não. E aí eu fiz clínica médica, e eu tinha um chefe, né? Eu fiz no Hospital das Forças Armadas, e eu fiz lá porque eu me apaixonei pelo chefe da residência, que é o Dr. Vitorino, um senhor, aquele médico bem perfil antigo, e ele uma vez olhou para mim e disse: olha, você tem todo o perfil para fazer cuidado paliativo. E eu disse: Deus me livre, né? Meus pacientes vão todos morrer, não quero isso para mim. E aí, assim que eu acabei a residência, eu fiquei muito em dúvida de geriatria, reumato, fiz prova para geriatria, não passei. Mas eu passei no concurso do Hospital Universitário de Brasília, como clínica, e fui trabalhar no pronto-socorro. E eu acho que é importante a gente falar aqui de pessoas que nos inspiraram, né? Sim. E a minha chefe do pronto-socorro, a Adriana, uma emergencista raiz, olhava para mim mesmo, acho que ela fazia assim: o que é que você está fazendo aqui, né? Porque eu odiava o procedimento, eu odiava pronto-socorro, mas eu tinha que ficar ali. E aí, quando ia passar o plantão, as pessoas faziam assim: aquele paciente lá é cuidado paliativo. Eu observava, a cortina estava fechada, ninguém ia lá. Eu dizia: gente, mas será que é assim mesmo? E aquilo gerou uma curiosidade. E aí eu fui atrás, e aí a Adriana me incentivou muito. A Adriana disse: você devia estudar isso, que eu acho que você tem jeito, você gosta desses pacientes. Eu disse: eu vou fazer uma pós-graduação. E aí, na época, a Annelise, né, que é uma mestra, eu conheci a Annelise na pós-graduação, ela fazia a pós-graduação, me indicou, a gente fez juntas. Tinha pouca coisa naquela época. E eu comecei a fazer a pós, mas eu não comecei a fazer para fazer cuidado paliativo. Eu fiz para entender o que era e de como eu podia ajudar aquelas pessoas. Mas aquilo mudou minha vida, né? Foi pela curiosidade que te... Foi pela curiosidade. E aí aquilo mudou a minha vida. Lá no HUB começavam a deixar esses pacientes crônicos, oncológicos, né, que tinham indicação comigo, e as pessoas que gostavam de emergência iam fazer emergência. Então ficou isso aí meio dividido no plantão, e eu comecei a fazer, a aprender, até que eu fui para o hospital de apoio, né? E aí, no hospital de apoio, eu vi que era aquilo que eu queria fazer para o resto da minha vida mesmo, né? Então, acho que o cuidado paliativo me encontrou, na verdade. E todo aquele tempo que eu fiquei perdida, né? E aí eu entendi que eu não tinha que ser geriatra, reumato, pediatra, né? Todo aquele nem radiologista. Nem radiologista. Todo aquele tempo que eu fiquei perdida na minha vida tinha um propósito, né? E que eu tinha encontrado isso, né? E aí fez muito sentido para mim. E me trouxe muita realização e muita felicidade. Eu acho que trouxe a plenitude mesmo do que faltava para mim profissionalmente. E pessoalmente também, né? Porque a gente não tem como dissociar, né? E aí aqui eu quero deixar o nosso grande agradecimento de toda a comunidade dos cuidados paliativos para o Dr. Vitorino, por ter inspirado a Érica, ter trazido, ter dado ela pra gente. Muito obrigado, Dr. Vitorino. Não lhe conheço, mas já te admiro. Mas já a doutora Adriana eu conheço e tenho imensa gratidão também, uma pessoa sensacional. Um grande beijo, eu faço questão depois de mandar esse episódio para a senhora, sabendo que a senhora impactou não só a Érica, mas a minha vida, como a vida de várias outras pessoas. Uma pessoa muito especial, muito legal, muito bacana saber. E como, né, a gente trazendo um pouquinho, né, Érica, quando a gente está vivenciando, às vezes, esse momento que a gente termina a faculdade, você vê os seus colegas fazendo uma residência, já fazendo uma sub, e você, às vezes, entra numa residência, sai e fica assim, nossa, dá essa sensação de perdido. E eu até comentei um pouco sobre isso, mas eu fico refletindo, porque eu também fiquei num tempo e achava que estava perdido, mas olhando agora, eu faço a mesma avaliação de você. Não é exatamente perdido. Talvez uma pessoa mais jovem que está passando por esse momento fica refletindo, seja dentro da medicina, seja uma outra questão, mas às vezes é buscando o que traz propósito. E aquele momento você precisa de um momento de introspecção e de ficar um pouco mais sensível a outras opções e ouvir um pouco mais do que você entrar, por exemplo. Você poderia ter ficado na residência da radiologia. Não, eu já passei uma residência difícil, vou continuar, vamos terminar minha residência aqui. Mas lá na frente,
Viver sem propósito. E uma coisa que é muito característico de quem trabalha com cuidado paliativo, essa história se assemelha a muitos outros, né? A Su dentro da realidade dela, a minha, os outros colegas que já passaram aqui foram encontrando. E cuidado paliativo traz muito isso. Cuidado paliativo traz esse propósito. Traz esse senso de quem trabalha, de realmente consciente de fazer algo que ama. Por mais desafiador que seja o nosso dia a dia. Viver com pacientes que muitas vezes estão falecendo, estão em momentos mais desafiadores da vida, com muito, muito sofrimento, sim. Mas isso também encontra propósito, né? Que é uma coisa que a gente fala bastante, né, Su? Demais. É muito interessante como as falas são muito semelhantes, né? Cada um com a sua realidade. É uma sensação de estar se sentindo perdido, para depois, às vezes, uma necessidade de ruptura. Então, às vezes, quando você me traz, né, quero fazer radiologia, às vezes, uma vontade de querer romper com a medicina. Daí, de repente, vem a curiosidade, e aí você se encontra com o paliativo, e aí vem uma questão do encontro, uma catarse mesmo, né? E eu fico pensando que pra gente paliativista faz muito sentido, né? Toda essa curva de reencontro com a gente mesmo, com o nosso propósito. Mas eu fico ouvindo alguns colegas meus que não são paliativistas e que eu vejo a abordagem dos cuidados paliativos como uma ferramenta para eles se encontrarem com o propósito que é a medicina. Porque não é só a gente paliativista e não é só os alunos da graduação que estão nos ouvindo que tem essa sensação, né, de que estou me sentindo perdido ou não, talvez eu não tenha encontrado algo realmente que me fez buscar ou fazer medicina ou fazer qualquer tipo de área que cuide de pessoas num cenário de vulnerabilidade. Então, eu vejo muito o cuidado paliativo de uma forma, de um propósito e algo realmente que traga as pessoas para se reconectar com as pessoas e cuidar delas da forma realmente mais sensível, colocando elas no centro do cuidado e também tirando a questão de que às vezes eu vejo que principalmente a medicina, né, ela tem muito medo de trazer falas de humanização, falas de subjetividade, disso ser menos, de ser menos importante na academia, né, e aí vem toda a medicina com a questão da evidência, né? De trazendo que você cuidar dessa forma, isso tem evidência, né? Isso traz melhor qualidade de vida, isso inclusive aumenta a expectativa de tempo de vida dos pacientes. E aí, Érica, eu queria trazer o quanto que isso te conectou, que aí você trouxe na questão da Érica, a Érica no paliativo e a Érica de ensino de cuidado paliativo, a professora Érica, que você é a nossa referência realmente de ensino em Brasília. Como é que foi o seu encontro de, não só eu quero isso para minha vida, eu quero ensinar isso para as pessoas? Nem sei te responder como foi, as coisas foram acontecendo, né? Eu digo, o cuidado paliativo foi tão perfeito para mim que as coisas foram acontecendo. Meus pais são professores, né? Que bonito isso. E aí, você se volta para sua história. Que coisa linda. Meus pais são professores, então eu vivi isso dentro de casa, né? Minha mãe é educadora infantil, meu pai professor universitário, uma pessoa super estudiosa, né? Referência na área dele, então eu achava isso muito lindo. Mas eu nunca imaginei que uma médica iria para esse lado, e as coisas foram acontecendo, né? Então eu acho que mais do que ser professor e ensinar, você compartilhar e ser facilitador do aprendizado dos outros é o que faz mais sentido, né? E uma pessoa que foi muito parceira minha, eu não posso deixar de citar, foi a Alexandra, né, nisso, da residência. Então, assim, ela passou muito tempo na residência, ela construiu muita coisa, e eu estava ali junto com ela, né? Então, quando ela saiu, eu automaticamente, né, assumi, mas eu já tinha uma história no internato, eu gostava disso. Então, eu acho que foi se construindo em mim. Está em construção, não está pronto, né? Está em construção. Eu ainda estou me construindo como isso, né? Mas é muito lindo você ver que um pouquinho fica, né? Que as pessoas, quando passam por nós, um pouquinho do cuidado paliativo fica, né? Eu sempre falo, fica um pouquinho da gente nelas, um pouquinho delas na gente. E eu acho que a educação é muito por aí, sabe? E é muito desafiador, né, formar pessoas numa especialidade que ainda é nova,
Então é desafiador, às vezes dá medo de como é que vai ser, como é que essas pessoas, né? Às vezes a gente confunde como filho, como é que elas vão ser na vida aí fora. Mas é muito lindo quando a gente vê, né? E a gente tem vários exemplos lindos, né? Então são disseminadores. Então acho que essa professora que existe em mim está em construção, está aprendendo. E é bonita essa fala, né? Que é quando você retoma que é a professora e, mais que isso, é uma facilitadora, né? Que coloca o aluno como ativo no seu conhecimento e não como aquele que absorve. Tem um professor que sabe tudo e passa aquele conhecimento para aquela pessoa que está lá para aprender. Muito mais uma troca. Então, quanto que essa professora facilitadora vai aprendendo, né? Vai se renovando à medida que essas pessoas vão se encontrando na sua vida. E eu tô numa posição privilegiada, né? Porque eu fui seu residente e pude vivenciar a transição, né, do programa de pilares tão sólidos que a Alexandra, pegando todo o gancho da doutora Annelise, pôde criar como a primeira residência de cuidados paliativos e a única até hoje aqui do Distrito Federal, e a transição para você trazendo todo esse equilíbrio. Então eu lembro ali no finalzinho do ano, né, quando você assumiu cheia de responsabilidade, você já era, né, uma preceptora dos meninos da MFC, mas a grande responsabilidade, a grande... como posso dizer assim, o grande amor que você trazia por aquilo que já vinha sendo montado e o equilíbrio que você trazia ouvindo, que eu acho que é uma coisa que você fez bastante e faz bastante, né? De construindo a partir do que o outro traz também. Isso é muito enriquecedor. E eu falo assim com os meninos, né? Com os residentes atuais, o quanto que isso enriqueceu ainda mais o trabalho que já vinha sendo fazendo, que é de excelência, né? E é sensacional isso, assim. É um grande abraço à doutora Alexandra, que fez boa parte desse processo aí também, até a transição também para você. E o trabalho que vocês constroem lá de maneira, junto com os demais preceptores, de maneira muito incrível, sabe? E aí eu queria também, um pouquinho, retomar essa fala sua que você trouxe antes até, de quanto que tanto nós, paliativistas, como os não paliativistas, quando encontram, mesmo que seja numa abordagem paliativista ou naquilo que a gente vem falando muito de medicina centrada no paciente, numa questão de humanização, quanto eles encontram a ressignificação do que é a medicina. E o quanto que ele reencontrar isso também é reencontrar o propósito que fez esse profissional hoje muito qualificado, muito técnico, lá atrás marcar o X para a medicina. O quanto que foi esse verdadeiro propósito. Porque o que eu vejo da medicina muito técnica, muito avançada e que é necessário, também afasta. Naquela frase que eu tinha trazido, né? Você tem muita parte técnica que isso cria quase um arcabouço que no seu contato com o paciente, isso fica deslocado. E o quanto que isso traz uma sensação de frustração para o profissional também. Porque não era aquilo que ele estava buscando. E aí, às vezes, dentro da especialidade, da oncologia, da hematologia, da cardiologia, de qualquer especialidade, aquele colega que se destaca olhando o paciente muito além da sua doença, mesmo sem ser paliativista, como que isso faz uma diferença, tanto para o paciente, mas também para o profissional. Então, eu achei essa sua fala sensacional, acho que é um ponto muito significativo. E às vezes a gente vai ter colegas que não são paliativistas, não pensam em seguir uma carreira como paliativista, mas querem trazer essa abordagem propriamente dito, né, do cuidado centrado no paciente, que traz qualidade de saúde para a sua vida. E ouvir um pouco isso também é uma forma da gente estimular esse colega, né? Eu acho que também é um ponto muito significativo, sabe, Su? É verdade. E Érica, pensando nessas conexões, né, durante todo esse período, desde que o paliativo te encontrou, você lembra de algum caso significativo que ficou dentro de você? Nossa, vários, né? Vários, antigos, recentes, vários. Mas a gente estava até conversando antes de começar, né, o episódio sobre isso, né? Quanto que isso está muito permeado na nossa vida, né? Os casos. E os pacientes nos ensinam muito, né? Acho que as maiores lições do cuidado paliativo acho que são dadas pelos próprios pacientes, né? Mas tem um paciente que me marcou muito lá do hospital de apoio, que eu nunca esqueci, que ele tinha um câncer de cabeça e pescoço e uma situação social bem vulnerável, então ele não tinha como ter alta, né? Ficou mesmo naquele esquema hóspice, porque ele tinha uma funcionalidade ainda razoável, sintomas controlados, mas não tinha como ir para casa. E aí, um dia ele disse assim, eu queria tanto plantar milho, e a gente plantar milho, né?
Isso fez tanto sentido para ele. E ele começou a plantar milho numa área de jardim lá do hospital. Gente, o milho cresceu e ele colheu o milho. E como aquilo era significativo e trazia alegria para ele, e ele fazia umas casinhas de barro e ele dava para as pessoas que eram importantes para ele, né? E ele me deu uma casinha de barro, na simplicidade, na humildade dele, sabe? E eu nunca esqueci desse caso, o que a gente vê no papel, né, do cuidado paliativo, que é do que tem no livro, e o que pode ser na prática, o quanto o cuidado trouxe significado, qualidade de vida, sobrevida, o milho cresceu, ele colheu o milho, né? Então, assim, e ele dava milho de presente para as pessoas lá, todo orgulhoso, ele foi fazendo parte daquilo ali, e a gente fez parte da vida dele, né? E uma vez ele falou assim, o que eu tive aqui, nesse tempo que eu estive aqui, eu nunca tive durante a minha vida inteira. Então, essa diferença, isso traz muito propósito, né, para o que a gente faz, para o nosso trabalho. Eu sou chorona, não disse isso na minha biografia, mas sou chorona, me emociono muito com essas histórias, porque eu acho que a gente se mistura, né? É interessante porque a gente tem que ter cuidado para não se misturar demais, né? E aí tem do autocuidado, né? Os conceitos de empatia, só que a gente é tocado por isso, né? E eu acho que se deixar tocar é importante também, né? E aí teve uma coisa que marcou, não é de paciente, mas acho que é importante falar, que eu tive um interno uma vez que disse assim, nossa, doutora, mas você chora? Porque eu aprendi na faculdade que a gente não pode chorar, não. O professor disse que eu não posso chorar de jeito nenhum com o paciente, porque isso mostra fraqueza, né? E aí eu respondi para ele, eu disse, isso mostra humanidade, né? Nós somos seres humanos cuidando de seres humanos, isso mostra a humanidade que existe em nós. Acho que é isso. É interessante, né? É lindo, e você pontuar essa questão, e a gente vem trazendo quanto que a Érica é uma referência pra gente, assistência e ensino, e é tão interessante você trazer essa transparência de que o quanto que uma pessoa que tem experiência, que tem técnica, que tem maturidade, ela se sente segura de ir, de se misturar na experiência do outro, de se conectar com o outro e de voltar para si. Acho que isso traz o quanto que, na verdade, às vezes a medicina, né, e agora nomeio a medicina porque a gente aprendeu com ela, nos ensinou que não, você tem que se manter totalmente afastado do outro, né, que isso vai te deixar menos médico, e pelo contrário. Inclusive com ferramentas e ferramentas de autocuidado nos permite entrar, chorar, compartilhar e retornar para si, né, para você se misturar com uma outra história. E é interessante que nessas histórias e nesse sair para si, você nunca volta ao mesmo, né? E eu acho que isso que retroalimenta o nosso propósito no paliativo. E ecoa na minha cabeça aqui, né? Somos seres humanos cuidando de seres humanos. E o quanto que se mostrar vulnerável, na realidade, é um sinal de força e não de fraqueza. Porque você reconhece as suas fragilidades. Até mesmo dentro de gestão, a gente fala muito que você mapear o que é a sua fragilidade, a sua fraqueza, é um ponto-chave para você poder se organizar. E o quanto que essa metodologia fria, rígida, estática, de formação do modelo que a gente vem, que eu, você, a Su fomos formados, faz com que gere esse distanciamento. E esse vácuo que a gente tem gigantesco em frente ao paciente. Que você tem colegas extremamente qualificados, com aparatos terapêuticos extremamente avançados, e você vê um paciente que não tem conexão para seguir um tratamento. O quanto que isso fala de que não é só dos aparatos, ele também quer poder ter um contato com um ser humano. E a sua fala, né, desse interno chama muita atenção, né? A gente que vê os internos a cada 15 dias lá no hospital de apoio, é literalmente um choque para eles, e também nisso, né? E quanto que a gente pode olhar um pouco nisso, né? Nossa, obrigado por compartilhar, Érica, esse caso do milho, dessa ressignificação, né? Do que, até trazendo um pouco no episódio 3, você comentou de como que a gente, mesmo nesse momento de cuidados paliativos mais avançados, mais um modelo hospice, como você falou, a gente vê o belo.
a gente vê o que realmente traz dignidade no que a doutora Cláudia fala no livro, né, de a morte é um dia que vale a pena viver, nesse sentido, de trazer ressignificação e dignidade para o paciente, a família, né? É tão lindo, né, esse ciclo, né, do milho, né, da vida do milho, né, e não somente fica naquele ciclo dele plantar, não, ele dá para os outros, né, é muito bonito, realmente muito simbólico esse movimento. E, Érica, eu queria retomar um pouquinho antes até, você falou, né, que você estava no HUB e aí você foi lá para o hospital de apoio. Como que foi chegar lá no hospital de apoio? Eu acho que você fez após enquanto você estava no hospital de apoio. Conta um pouquinho mais, porque eu imagino chegar, né, como... Eu já vim da residência, então para mim foi um choque ali na residência, mas eu tive toda uma estrutura de vocês já para me orientar, mas naquela época eu acho que era basicamente a doutora Annelise, acho que a Alexandra estava por lá já, Tatá, a Lia, mas como que foi chegar ali naquele momento que vocês estavam estruturando, né, toda a questão, né? Como? Então, eu fui pro hospital, eu fiz após, eu estava no HUB ainda, e quando eu fui pro hospital de apoio, foi que eu fiz o concurso da secretaria umas 3, 4 vezes, e nunca ia pro apoio, se eu não for pro apoio, eu não assumo. E aí, na época, foi uma boa surpresa, mas um pouquinho de decepção, porque eu fui muito para trabalhar com a Annelise, né? Eu queria ir lá e trabalhar com a Annelise, ver ela fazendo as coisas. E aí, ela virou diretora, o que me ajudou a ir para lá, né? Porque ela, gestora, conseguiu me levar para lá pelo concurso, mas ela não estava na assistência, né? Então, eu fiquei assim, nossa, que decepção. Queria ficar com ela e ela tá na gestão. Mas aí, gente, 1 mês e pouco depois, ela me chamou para assumir a chefia da unidade de cuidados paliativos, né? Eu mal conhecia o serviço. E eu aceitei o desafio, foi assim, foram anos enriquecedores, né? Eu trabalhei ao lado dela, mas não na assistência, mas isso não diminuiu o meu aprendizado, com certeza. Mas eu acho que é um grande presente estar lá, sabe? No hospital de apoio. A gente tem aí as dificuldades, os desafios, mas foi um grande presente na época. Foi um sonho realizado mesmo, né? Porque eu queria trabalhar só com cuidado paliativo e foi um sonho que eu realizei indo para lá. E eu acho que lá existem conexões que não sei nem se são só humanas, sabe? Tem coisas muito lindas, assim, e o cuidado ao paciente, e foi muito lindo encontrar uma medicina do cuidado mesmo, né? Que era aquilo que eu procurei a vida inteira. Então é isso, e aí eu fui construindo minha história lá, né? Com pessoas tão queridas, né? E que hoje continuam lá, Tatá, Elane, Lia e tantas mais, não vou falar, não esqueço. Mas pessoas queridas que constroem essa história, né? A história, ela não é construída nunca sozinho, né? Então, são muitas pessoas, uma equipe multidisciplinar sensacional, muito bem preparada, dedicada. Eu tenho muita gratidão, sabe? Por estar lá e pela minha história lá. Que bonito isso. E diante de todas essas nuances que a gente comentou dos cuidados paliativos, tanto da parte assistencial, de ensino, então, algo que você comentou, né, de tantos pacientes que a gente encontra e que a gente vê vulnerabilidades sociais, qual que você acha que é o grande desafio dos cuidados paliativos? E, apesar desses desafios, o que te faz seguir? Eu acho que o grande desafio hoje, e talvez por isso me chame tanta atenção, acho que é a educação, né? Eu acho que é um desafio, mas é onde está a solução. Então, acho que eu acredito muito nisso, né? Que a dificuldade de entendimento sobre conceitos, princípios, o que faz, as indicações, tanto dos nossos colegas quanto da população geral, é o maior desafio hoje, né? Porque hoje a medicina paliativa, o cuidado paliativo é uma área altamente técnica, né? Então a gente não nos faltam estudos, embasamento técnico, medicina baseada em evidência para o que a gente está fazendo, mas as pessoas desconhecem isso, né? Então às vezes acham que o cuidado paliativo vai ser bonzinho, pegar na mão, e não é isso, né? O cuidado paliativo é muita técnica, é tecnologia leve, porque é tecnologia de muito recurso humano.
Mas as pessoas desconhecem isso. Então, acho que é o nosso principal desafio hoje. E rompendo essas barreiras e com os nossos próprios colegas médicos, né? Que desconhecem essa abordagem, esse cuidado e essa especialidade, né? Hoje eu acho que a gente pode, apesar de ainda não ser oficialmente, mas é uma especialidade muito, muito importante, acho que fundamental. A gente hoje não tem como retroceder, né? Isso é lindo, a gente não tem como retroceder. Então, acredito que esse seja o nosso principal desafio. Ao mesmo tempo que isso nos traz propósito, né? Então, educar, disseminar, é o que nos faz seguir, né? A gente tem uma equipe linda, né? Lá no Círio, que faz coisas incríveis que eu nunca me imaginei que eu vivenciaria, inclusive, né? Então, ver isso crescendo no serviço privado é muito lindo, tem um valor muito grande. E eu nunca imaginei, com muita honestidade, que eu viveria para ver o quanto o cuidado paliativo está avançando, sabe? Tem coisas assim, a política, não, cuidado paliativo na nefrologia, na UTI. Disse, gente, olha só, né? E está avançando muito rápido. Então, acho que isso traz propósito, né? Então, isso traz propósito. A parte romântica diz, o propósito de cuidar das pessoas, sim, mas a parte racional diz assim, nosso propósito de ver isso aí crescer, estar em todo lugar e as pessoas conhecerem e ver as pessoas fazendo, né? Então, acho que o desafio se mistura com o propósito. Legal, né? O quanto que o desafio nos leva para o propósito, né? Acho que quanto mais desafiador, isso vai retomando, né? A gente, o que faz a gente seguir, apesar de ser tão difícil? Na verdade, porque é difícil, né? E porque estamos falando sobre pessoas, sobre conexões, sobre melhora do cuidado, quando você nomeia a medicina do cuidado, né? Isso alimenta muito o nosso propósito. E aí, juntando, né, essa sua parte e esse seu amor pela parte de ensino e pela parte gestora, que a gente comentou um pouquinho, mas eu sei que você teve muito à frente e ainda tem. E até isso que a gente estava comentando, né? São tantos residentes de diferentes áreas que rodam lá no hospital de apoio. Você comentou, né, o cuidado paliativo crescendo dentro da cardiologia, dentro da nefrologia, os colegas especialistas de outras áreas, vendo como que é importante ter uma formação pelo menos básica, intermediária nesse sentido. Como você tem visto ao longo desse tempo que você está lá no hospital de apoio, essa participação e essa integração, né, dos colegas da oncologia, da terapia intensiva, da psiquiatria que rodam com a gente lá, da MFC, como que você tem esse olhar dentro da formação e o quanto que você acha que isso tem sido significativo para a formação desses colegas que você às vezes encontra, né? Depois já formado, e o quanto que tem sido impactante. Como você vê isso? Então, Rony, eu sempre falo isso lá no apoio, quando os residentes vão se despedir, né? Que teve uma época da minha vida, tem época que a gente quer mudar o mundo, né? Ser o revolucionário. E aí, teve uma época que lá, ficar no apoio, que é um pouquinho uma ilha, me deu muito incômodo. Dizer, gente, pelo amor de Deus, o tanto de paciente que precisa, e a gente fica aqui, a gente tem que fazer isso, tem que sair daqui. Depois eu comecei a amadurecer e refletir que o nosso papel era ficar lá e deixar que as pessoas passassem por lá. E quando essas pessoas das diversas áreas, né? Agora a gente está tendo até procura da psiquiatria, isso é muito legal, né? Da nefro, da UTI. Quando chegam os pedidos de eletiva, eu digo, nossa, que interessante, né? Essa pessoa se interessa. Então, esse pouco tempo, 15 dias, um mês que as pessoas passam por lá, pode ser transformador aonde elas estarão, aonde elas irão. E aí eu comecei a entender que o nosso papel é deixar que as pessoas passem por lá e conheçam um pouquinho. Então, se elas saem sabendo o que é cuidados paliativos, para quem eu posso indicar e quando eu posso chamar, né, eu acho que isso muda a sociedade, sabe? E aí a gente começa a ver, é muito legal, né? Que às vezes a gente vai responder parecer em uma UTI e tá um ex-residente lá. E é tão legal aquele olhar que ele tem um olhar diferente. Ele não é paliativista, ele aprende a fazer cuidado paliativo primário, dentro da área dele, né? Então, isso passou a ter muito significado, sabe? Para mim. E propósito também. Eu acho para todos nós, né? Que estamos lá e que vamos vendo esse movimento. Então, as pessoas vão mudando. Alguns voltam, né? Alguns voltam para ser nossos residentes, alguns quando vêm, conhecem, resolvem fazer medicina paliativa. Isso é muito lindo. Mas os que
continuam na sua estrada, conseguem mudar, né? Mudar a forma de cuidado e a forma de abordagem deles na prática diária. E aí eu quero aproveitar esse momento para que, se você foi em algum momento residente da Érica lá no Hospital de Apoio, ou até mesmo no HUB, teve contato, ou foi interno e está assistindo a gente, comenta aqui. Comenta como que foi impactante esse contato que você teve com o cuidado paliativo, às vezes você lembrou de alguma coisa, comenta aqui, vai ser muito bom ouvir. E já aproveita, segue a gente nas redes sociais, dá aquela curtida, faz avaliação lá no Spotify, vai ajudar muita gente. Vai ser muito bom, né? A gente às vezes vivencia tantas coisas diferentes e a gente... tem contato com tantas pessoas que a gente não faz ideia para onde às vezes essa pessoa tá, o quanto que a gente foi significativo para aquela pessoa, de coisas que a gente às vezes... a gente estava fazendo no nosso dia a dia, fazendo as coisas que nos trazem propósito e quanto que isso impacta. E às vezes a gente ter esse feedback é muito interessante, né? Você comentando sobre isso, o quanto que as pessoas vão no hospital de apoio, passam por lá e vão seguir a sua caminhada. E às vezes aquilo pode ser totalmente ressignificante também, como que aquela pessoa entrou para aquele estágio, que fala muito também sobre a pessoa. Ou como aquilo pode ser um distanciador, que também acontece. Tem pessoas que viram aquilo como uma coisa muito inovadora e que mudaram totalmente a cabeça, e outras que vieram fechadas e seguiram fechadas. Mas você falando, me lembrou agora, até uma colega que é aluna da pós, enfim, que rodou no hospital de apoio, e quanto que foi impactante o estágio dela de um mês, que ela optou e percebeu e fez o diagnóstico de que ela não, assim como você quando estava lá na radiologia, eu quando estava na questão da pediatria, que não era aquele o caminho. E ela pivotou, fez um ponto, o hospital de apoio foi um ponto de inflexão na carreira dela, e que ela saiu da residência e foi buscar toda a formação em relação ao cuidado paliativo. E o quanto que isso ali foi transformador para a vida dela. Mas é porque é o cuidado paliativo? Não, poderia ser em um outro rodízio, mas é o quanto que as pessoas têm que estar abertas a isso, e o quanto que o ensino de ouvir o outro, de estar aberto a ouvir, isso é transformador de vida. O quanto que isso nos faz realmente aprender e crescer, né? É muito bom ouvir isso e estar aqui. É muito legal. E o quanto que essa tua fala, Érica, reforça a necessidade de nós paliativistas estarmos juntos, sabe? Eu percebo que há diversas funções do paliativo, tanto a questão do hospital de apoio, em outros hospices que a gente tem pelo Brasil, quanto o cuidado paliativo no privado, quanto o cuidado paliativo sendo oferecido pelo profissional que não é paliativista, quanto que nós, profissionais do cuidado paliativo, precisamos nos manter unidos, né? E perceber que todos somos importantes no que tange ao nosso propósito dentro da nossa realidade. Né? Isso eu acho que a gente precisa fortalecer muito a nossa parceria nesse momento em que a gente percebe uma expansão dos cuidados paliativos. E aí eu acho que as pessoas às vezes não têm olhar de gestão nesse sentido. E quanto que isso está falando, Sua, é formando esse ecossistema com todos os diferentes elementos, seja do público, seja do privado, sendo stakeholders que a gente fala, que são pessoas fundamentais para toda essa fortalecimento em relação ao cuidado paliativo. Dentro do cuidado paliativo do especialista, mas também dentro do não especialista. Isso que você falou é fundamental, assim, é um ponto que... E o quanto que se conectam, que se conversam, né? Com certeza, o paliativo só no privado, ele não dá certo. O paliativo no público também, ele não dá certo sozinho. E o paliativo sendo oferecido por paliativistas, equipes somente também, isso também não é efetivo, né? O quanto que a gente precisa permear, inclusive também para a sociedade. O quanto que a sociedade também deve ser ativa no que tange ao paliativo, né? Tanto fazendo reflexões sobre a importância de como quer ser cuidado, né, do que às vezes de também valorizar o valor que se tem no trabalho do profissional que se cuida, porque às vezes a própria sociedade procura no cuidado somente nos remédios, nas terapêuticas, na quimioterapia, o quanto que a própria sociedade também precisa se sensibilizar, o quanto que o profissional que ele aprende técnicas de comunicação, técnicas de acolhimento, quanto que aquilo ali é mais legítimo e mais eficaz do que, inclusive, um tratamento. E, dessa forma, como que você vê o cuidado paliativo no futuro? Pensando dessa forma macro mesmo. Sociedade, equipes, educação.
Aí eu vejo uma rede. Eu vi o que eu via um tempo atrás, o futuro, eu acho que já está acontecendo, né? Aquilo que eu falei, tá tudo muito rápido. Até impressiona e surpreende, positivamente, claro. Mas é bem isso que você falou, sabe? O cuidado paliativo, ele precisa ser uma rede. E é o que os estudos já mostram, né? Eu preciso ter abordagem cuidado paliativo primário, secundário, terciário. Eu preciso ter cuidado paliativo na graduação, que já é uma realidade, né? Que o Brasil tá investindo. Então, precisa ser essa rede na atenção primária, nas especialidades. As pessoas precisam falar mais naturalmente, né? Porque o termo a gente ainda sofre, né? Com o termo, porque as pessoas não entendem o significado. Então, acho que as pessoas precisam incorporar e falar naturalmente isso que você falou, né? É um direito da pessoa ter esse cuidado. Que ela às vezes nem sabe, né? Que ela às vezes nem sabe que é um direito dela. Então, é um direito da pessoa que tem uma doença que ameaça a vida. Então, que a sociedade consiga reconhecer e cobrar mesmo, né? Esse direito de um cuidado técnico, de qualidade, com empatia, com comunicação adequada. Eu acho que o futuro é isso, né? E o cuidado paliativo não cabe na caixinha, né? Eu digo muito isso para os residentes. Não se coloca na caixinha porque não cabe na caixinha. É amplo demais e cada vez a gente vê isso ficar mais ampliado, né? Essa visão tão global. Que legal. Muito bonito isso. E aí a gente não pode, né, deixar de falar que a educação é o caminho, que a gente tem a residência, que a gente tem apoios, que a gente tem, né? E que as pessoas tenham esse olhar para essa formação mesmo, né? Quem quer ser paliativista, que busque uma formação adequada, porque o que eu tenho medo, né, é da palilalia, que o Bruera fala tanto, né? Então, tá crescendo muito, tá muito em evidência, todo mundo sabe fazer bem. Não, né? Não. Então, que as pessoas entendam que existe técnica, que existe formação, que existe uma educação voltada para isso, né? Então, a residência são 2 anos, após é 1 ano. Então, assim, existe tempo para se construir isso, né? E que às vezes as pessoas não valorizam, né? Nem sabem, colegas, nem sabem às vezes que tem residência, que é... né? Então, acho que a gente precisa ter esse olhar também, para a gente também não vulgarizar. Dizer, todo mundo faz, né? E não é bem assim, né? Todo mundo deveria fazer, deveria ter abordagens, mas o paliativista, a medicina paliativa é uma especialidade, né? Então eu tenho muito medo disso, sabe? Porque a gente vê acontecer, né? Eu acho que isso conversa muito com o nosso desafio, né? Que a gente trouxe. A pessoa que se coloca nesse lugar de alguma forma estar contribuindo na educação do cuidado paliativo, ele também ocupa esse lugar de estar olhando sobre realmente o que se fala de paliativo é realmente paliativo? O que se estão fazendo? Né? Porque às vezes a gente encontra muito isso, né? Pessoas que têm uma catarse no paliativo, porém, tal como qualquer outra área, precisa de uma educação, precisa de se tecnificar para isso, precisa de se renovar cada vez. Né? O quanto que o profissional da educação também precisa ter esse olhar. E a gente precisa ser muito honesto, né? Porque falando do paliativista, não é fácil, né? A gente faz isso todo dia, a gente sabe. Não é fácil quando a gente vai lidar com todas as dimensões, né? A gente lida com muitos sofrimentos, então não é uma especialidade fácil. E aí, às vezes, as pessoas entram achando que vai ser muito tranquilo, essa coisa que eu falei, que é ser bonzinho, pegar na mão, e não é, né? Então a gente precisa estudar muito, se atualizar muito, lidar com as emoções do outro, com os valores do outro, saber separar tudo isso que a gente conversou aqui. Então a gente precisa ter muito essa consciência também, né? Que é desafiadora, né? Você acha que o cuidados paliativos é para todo mundo? Você fala uma abordagem, com uma especialidade? Então, nossa, essa pergunta é interessante. Não sei, eu acho que talvez não, né? Eu tenho muito medo de quando a gente fala assim, todos têm direito, todos que têm uma doença ameaçadora à vida e que têm indicação, né? Para todo mundo, a gente tem que ter cuidado. Eu reflito muito, né, sobre isso. Para todo mundo, acho que talvez não.
né? Isso pode mudar. Eu acho que a minha opinião de hoje, pode ser que a opinião da Érica daqui a um tempo mude, mas acho que talvez não. Acho que a gente tem que ter muito cuidado, sabe? Eu não consigo ver sendo para todo mundo. Eu acho que é fundamental que tenha uma formação, que as pessoas tenham contato com a parte técnica, por isso que teve dentro da grade curricular da formação de medicina. Agora vai ter realmente essa parte para que ele possa ter contato, assim como eu tive com GO, assim como eu tive com cardio, com outras áreas, cirurgia, que eu vi que não era para mim. E a pessoa vai ter esse reconhecimento. Mas como que ela pode trazer princípios? Eu levo princípios dessas outras áreas dentro do meu dia a dia também, que eu acho que é importante ter contato. Mas essa parte biológica, essa parte técnica do cuidado paliativo, ela em momento nenhum ela pode ser deixada de lado. Na realidade, ela tem que ser trazida no início, como um pilar. O que a gente sempre fala. Porque se a gente não parte a partir dessa parte biológica e dessa parte técnica, a chance de você cometer falhas grotescas é muito grande. E além disso, dentro do que a gente trouxe até do autocuidado, se a pessoa busca no cuidado paliativo um preenchimento e ela não reconhece o autocuidado e as questões que falam dela primeiro, o risco dessa pessoa também ir para um caminho que não era o caminho adequado também é muito grande. A gente lida com um momento muito sensível, com o sofrimento, e com um momento que muitas vezes é irreversível, que uma tomada de decisão não é possível retornar. Então é importante que faça isso de maneira muito técnica, de maneira com um olhar muito sincero e especialista ali. Então, essa parte mais como um especialista eu vejo muito nesse sentido. A abordagem já é uma outra questão. Acho que ser humano, né? Até você tinha comentado dessa questão de como que o cuidado paliativo traz realmente a humanização para a medicina, né? Como que o cuidado paliativo reumanizou a medicina, algo até meio contraditório que o Arthur falava muito em si, e que realmente é isso, né? Quanto que a medicina ficou um pouco desumanizada, vamos dizer assim, e o quanto que o cuidado paliativo e a abordagem paliativa traz isso. Eu acho que isso é fundamental para todos, mas realmente questões mais avançadas do cuidado paliativo, de decisões compartilhadas, de realmente controle de sintomas mais avançados, e isso tem um quê realmente de especialista, é algo diferente, que o seu olhar é fundamental. Pelo menos assim, né, trazendo também a minha impressão nesse sentido. Porque é interessante, né, a gente reforçar que a gente vem aqui com o objetivo de expandir, né, através do nosso videocast, mas de nenhuma forma de ir para um extremo de paliativo, todos temos que fazer. Eu acho que é importante a gente saber que é um direito de todos, né, mas a gente precisa colocar essa responsabilidade, né. Eu não acho que todas as pessoas tenham o interesse de seguir isso, ou às vezes tem esse interesse muito mais de buscar esse princípio do paliativo, mas no que tange ao humano, né? O que faz a gente cuidar de pessoas com sofrimento, né? Mas saber que não precisa você fazer necessariamente, mas você tem que saber que o seu paciente ele tem o direito de buscar isso. Eu acho que... o Brueira comentou isso, né? Lá com a Cecília Saunders, quando começou a ideia do movimento hospice moderno, quando a gente tinha uma definição pela OMS do cuidado paliativo voltado exclusivamente para o fim de vida, e que está muito longe do que a gente tem hoje, tinha-se muito uma ideia de filosofia de cuidado. Tinha muito essa ideia de um cuidado mais ampliado para aquele paciente que está sofrendo, para aquele paciente que está num momento muito desafiador. E que tinham questões técnicas, mas muito menos do que se tem hoje. E aí o Brueira fala dessa evolução, né? Ele comenta como que a gente saiu dessa filosofia de cuidado realmente para essa disciplina, que tem critérios técnicos como os residentes passam, e tem um motivo para a organização, né? Falando de ensino também, a organização da residência ser como ela é. Como ele tem contato inicialmente com as bases, com os princípios, e depois ele vai para outros momentos e outras situações. Então acho que isso é importante levar em consideração, assim como na pós, a gente também tem uma organização muito clara sobre isso. O que é técnico inicialmente, quais são os princípios e como que ele vai evoluir, chegando até um momento de gestão, de ensino, que a gente reconhece que muitos dos paliativistas estão sendo formados hoje, tanto residentes como os alunos da pós, vão participar de um momento de ensino, porque hoje a gente tem uma demanda muito grande e tem espaços a serem preenchidos em diversas cidades, por exemplo, no Brasil, que a gente reconhece que tem muitos pacientes que não têm o acesso, né? E você sabe que gestão e ensino são competências do paliativista, né? São competências listadas pelo Ministério da Educação. Então, gestão e ensino.
E uma coisa interessante que eu fiquei refletindo aqui, que a gente também não pode banalizar o paliativista como controlador de sintomas, né? Que a gente sabe controlar sintomas, né, com maestria, mas não é só isso. Existe todo um contexto e que se aprende isso com a educação, né? Então, acho que isso é muito importante, né? E a Érica, a gente queria pedir, sempre que vem um convidado, a gente pede uma indicação de um livro, de um filme que foi marcante na sua história dentro do cuidado paliativo, seja lá no início, seja mais agora. Você teria algum para nos dar? Eu tenho um livro que eu amo, que eu já li algumas vezes. Eu acho que foi um dos primeiros livros que eu li, né, do cuidado paliativo, que é o Bilhete de Plataforma. É um livro já antigo e é um livro que traz grandes lições, sabe? E eu gosto muito. É um livro muito querido. E até antes de finalizar, eu queria pedir para você deixar um recado para aquele colega que pensa em ir para cuidados paliativos, que está iniciando a jornada, aquele colega, sabe, que marcou o X da radiologia e está olhando assim, o que eu estou fazendo aqui, que está perdido, e que está ouvindo o nosso episódio e está refletindo, nossa, mas que interessante, eu realmente tenho um toque para isso. O que você falaria para aquela Érica lá do início? Qual a mensagem que você deixaria? Eu vou chorar de novo. O que é que eu falaria para a Érica do início? Eu falaria que tudo tem seu momento. E eu faço a maior propaganda, eu faço para as meninas, né, da medicina paliativa. A medicina paliativa é um mercado hoje de muita abertura, que não é uma caixinha, então cabe todo mundo que queira estudar e que entenda que existe técnica com amor. Acho que é o resgate daquela medicina que a gente procura. Eu acho que antes de marcar o xizinho da radiologia, é marcar o xizinho lá da medicina, né? Então, que conheçam essa especialidade, quem não conhece, que pesquise, que procure os profissionais para entender melhor. E que é isso, é técnica com amor. Acho que não existe, na medicina paliativa, não existe o amor sem a técnica, nem a técnica sem o amor. Eles estão ali unidos. E não é assim, romantismo não, porque como a gente falou, é difícil, é desafiador. O que me atrai muito é que nem um dia é igual ao outro, cada dia tem sua emoção, cada paciente, então assim, é muito dinâmica. Então, para quem quer essa emoção, é cheia de emoção mesmo. E acho que é isso, eu me encontrei. Acho que esse tempo que eu fiquei no limbo foi um tempo de amadurecimento, para eu encontrar o que realmente fazia sentido na minha vida. E a gente vai cruzando com muitas pessoas que têm uma história parecida, né? Então, que não desistam, né? Acho que é isso. Não desistam da medicina. Acreditem que existe um cuidado de excelência, com técnica e com amor. Acho que é isso. Querida, queremos muito agradecer pela tua presença. Sensacional. Foi suado conseguir a Érica aqui. Nossa, é sempre muito bom te ouvir. Acho que retoma muito o nosso propósito, né? Nós somos pessoas que buscam a conexão com os pacientes, com as famílias dos pacientes e entre a gente. Então é muito bom ter esses pares na vida, viu? São presentes na nossa vida. Obrigada, querida. Uma alegria estar aqui, né? Falar um pouquinho de mim, da minha história. E muito bom, foi muito bom, amei. É incrível poder estar com você aqui, poder te ouvir. É uma inspiração pra gente. E a gente fala muito, né? Eu e a Su temos falado muito. Você tem que buscar pessoas que te inspiram. Você tem que estar próximo a pessoas que você vê como referência. Pessoas que você considera melhor que você em diversas áreas. E essas pessoas vão te ajudar a ir para um próximo nível. E eu assumo que você é uma dessas pessoas de inspiração pra gente. Eu espero que, e eu tenho certeza, na realidade, que foi também pra nossa audiência. Muitíssimo obrigado por estar aqui, muitíssimo obrigado por estar na nossa vida, por ter aceitado vir pra pós também. Foi também um outro passo tão desafiador conseguir. Mas depois de muito trabalho a gente conseguiu. E muito, muito obrigado.
E para vocês, espero que tenham curtido esse episódio. Vou pedir para que vocês curtam aqui. Deixem uma avaliação lá no Spotify, nos sigam nas redes sociais, seja no Instagram ou lá no canal do YouTube. Isso vai ajudar muito a gente e vai ajudar muito também essa mensagem a chegar a outras pessoas que estão passando por momentos semelhantes ao de vocês ou outros diversos. Então, até o próximo episódio. Muito obrigado! Obrigada, gente!